Fazer uma aguinha aqui. Aqui já começou. Oi, gente. Para quem está vendo depois e aqui também falando um oi. Estamos. Não sei, eu pensei em falar a data, né? Isso é meio estranho. Hoje é dia 19 de junho, né? Sei lá, muito estranho esse negócio de tempo agora, mas hoje é dia 19 de junho, para quem tá vendo. Numa aula aqui do cursinho da FEPELEST de literatura. Hoje a gente vai continuar nosso debate sobre literatura afro-brasileira, o que seria isso, apresentar alguns autores e algumas autoras. E é isso. Vocês querem falar mais alguma coisinha? A gente apresenta já. Não. A gente vai começar com o vídeo para aflorar o debate, não sei, É, a temática. vamos começar com um vídeo que é uma performance desse poeta muito interessante, que é o Ricardo Aleixo, contemporâneo. E ele faz um negócio, eu não sei se eu cheguei a falar isso semana passada, ele chama isso de poemanto, né? Ele pega um tecido grande, assim, e ele escreve várias coisas nesse tecido que tem a ver com o que ele está declamando ali nessa performance. A gente vai passar o vídeo da performance dele, que está sendo apresentado já aqui, né? Não sei se eu mexer no meu volume, isso vai fazer alguma diferença para vocês. Estão vendo? Vou aumentar um pouquinho. Vou dar play e aí a gente começa a debater a partir disso, beleza? Vamos lá, então. Sou o que quer que você pense que um negro é. Você quase nunca pensa a respeito dos negros. Serei para sempre o que você quiser que um negro seja. Sou o seu negro. Nunca serei apenas o seu negro. Sou o meu negro antes de ser seu negro. Um negro é sempre o negro de alguém. Ou não é um negro, e sim um homem. Apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro, o que se quer dizer é que ele é mais negro do que propriamente homem. Mas posso, ainda assim, ser um negro para você. Ser como você imagina que os negros são. Posso despejar sobre sua brancura a negrura que define um negro aos olhos de quem não é negro. O negro é uma invenção do branco. Supondo-se que aos brancos coube o papel de inventar tudo o que existe de bom no mundo e que sou bom, eu fui inventado pelos brancos, que me temem mais que aos outros brancos, que temem e ao mesmo tempo desejam o meu corpo proibido, que me escalpelariam pelo amor sem futuro que nutrem a minha negrura. Eu não nasci negro. Não sou negro todos os momentos do dia. Sou negro apenas quando querem que eu seja negro. Nos momentos em que não sou só negro, sou alguém tão sem rumo quanto o mais sem rumo dos brancos. Eu não sou apenas o que você pensa que eu sou. É isto. E aí, gostaram? Querem falar alguma coisa sobre? Não sei se vocês, né, professores também querem comentar. Se a gente vai seguindo e depois pode até voltar a falar sobre. Eu acho que a gente pode voltar porque tem coisas que você vai apresentar depois que se encaixam bem, né? Tá. Mas aí se alguns de vocês quiserem falar alguma coisa, tipo, primeira impressão, o que causa em vocês isso? Que
vocês lembram, sei lá, algo assim. Interessante. E você acha que tem a ver com isso? Se você quiser mostrar pra gente, Claro. pode ser. Pode Se ser. você quiser ler, não sei se seu microfone Mas o tá que aí. que é? Não tem? Ah. Mas o que que é? É poesia, ficção? É um texto, tipo, prosa? Bom, enquanto... Beleza. Manda aí, a gente pode ler como fazendo parte dessa introdução, sei lá, prelúdio à aula. Enquanto ela não manda, só dizendo aqui a gente vai explicando o que vai ser essa aula, né? Para quem está chegando, a gente vai, na verdade, eu vou expor o que seria esse conceito de literatura afro-brasileira, de acordo com aquele pesquisador que eu comentei. Ele propõe alguns elementos e eu vou, para identificar o que seria isso, eu vou falar sobre isso. Aí tem essa parte mais, sei lá, distanciada, mais teórica, assim. Depois a gente quer que vocês falem, a gente debata, a gente tem alguns poemas, né, alguns textos de prosa também que a gente vai mostrar e a gente vai discutindo. Essa vai ser uma aula mais aberta, assim, mais solta. Aliás... Já mandou o texto aqui agora. Tá. Aliás, eu não sei, pronto. Vocês querem ler? Então... Vocês que sabem. Você quer que leia agora, Rosa? Ou a gente deixa pro final? Talvez na parte que não estiver gravando, se você preferir. Tá. A gente não é muito bom com decisões, mas Certo. tudo bem. Leiam algumas de vocês, que eu já vou falar um monte, então... Tá bom, Tá. eu posso ler. Ou a dada, se Uhum. ela quiser. Não, pode ler só. Ok. Só vou trazer o computador mais perto, porque é meio pequena a letra aqui no chat. Era a vez da mulher negra falar. Ela deu um passo para frente e, com um olhar firme e forte, mas repleto de medo, falou: Minha cor é um pecado, sendo que o sangue que corre em minhas veias é da mesma cor que o seu. Mas mesmo assim, meu pai foi morto porque era negro, porque tinha cor suja, porque não teve o toque de Deus para ser um homem iluminado e sim um esterco, o servo de um branco, o escravo da morte. A mulher tinha um sorriso triste que doía só de olhar. Eu não quero... Calma que agora muda, né? Eu não quero ver muito mais crianças perdendo seus pais, suas vidas só porque são negras. Eu quero mudar esse país e não sei... Opa. Eu quero mudar esse país e não vai ser sozinha que vou conseguir. Sou apenas uma empregada, apenas uma mulher, apenas uma negra, apenas uma escrava. E o que você pode me dar, senhor, é um lugar para mudar tudo isso. Nossa, eu gostei. Eu gostei de verdade. Gostei, achei. Eu achei muito forte. É. Não fica nervosa. Eu não Relaxa. sei se você quer que a gente comente muita coisa, não sei. Eu acho
Eu também achei muito forte, muito bonito. E eu acho que a partir da discussão que a gente vai trazer um pouco desse texto que o Guilherme falou, dá para comentar várias coisas no seu texto mesmo. E isso vai ficar mais evidente, assim, ao passo que a gente for mostrando. Mas é um texto bem forte, né? Achei muito bonito também. Uhum. Eu gostei, eu achei bom ler, assim, eu gostei Uhum. de falar. Enfim. Acho que a gente tá munido para começar agora, hein? Uhum. Vamos lá, então. Esse isso que eu vou discutir sobre um conceito de literatura afro-brasileira. Eu vou apresentar uns slides aqui pra gente deixar mais didático, né, mostrando os tópicos. Se vocês quiserem anotar também, me ajuda. Né? Foi? Tá. Isso aí é baseado no que eu falei, né, no estudo do Eduardo de Assis Duarte, que é curador de um portal de literatura afro-brasileira e crítica. É esse aqui, chama Literafro. Colei o link aí no chat, se vocês quiserem depois dar uma olhada, tem bastante coisa legal lá. Bom, deixa eu abrir aqui. Não estou acostumado a fazer isso, Sofia. Ok. Como eu dizia na última aula, a nossa história literária, a nossa literatura, ela não é uma tradição, não vem de uma tradição única. Ela é uma tradição que ela é desprovida de unidade. Ela é fraturada, né? A palavra que está aí, ela é múltipla. E, de certa forma, existem 3 continentes dentro do Brasil. E seriam, né? A África, a América e a Europa. Então, dependendo do tipo de texto que a gente discute em literatura, a gente precisa pensar, partir de um pensamento diferente para entender aquele texto, junto com a tradição que ele faz parte, né? Existem várias tradições, lembra a gente falando sobre o Gregório de Matos? Como aquela poesia dele tinha muito uma questão da tradição, do jeito de descrever a mulher, que tinha a ver com pré, né, não era preceitos a palavra que eu ia falar, prescrições da literatura europeia que já vinham há muito tempo sendo usada, por exemplo, né? Tinham várias outras. Mas como isso forma uma certa tradição, mas essa não é a única tradição, e essas tradições também não são, digamos, não têm fronteiras, não são estados com fronteiras, elas são um pouco permeáveis também, né? Não é uma coisa tão assim, né? As coisas não são tão simples no Brasil. Bom, eu vou então passar aqui para os fatores, para os elementos que são definidos para esse conceito, né? Eu disse no último aula também que um conceito não é igual uma palavra que a gente vê e tem um dicionário, desculpa, tem o significado dela no dicionário. O conceito, ele é, quando você usa um conceito e ele é uma palavra, você define o que aquela palavra significa. Então, o conceito, ele carrega mais significados do que simplesmente aquele da palavra. São 5 elementos: temática, autoria, ponto de vista, linguagem e público. E agora eu vou comentar, sem demorar muito, esses conceitos, para depois a gente abrir para o debate, ler alguns textos literários. A gente pode falar sobre coisas até que vocês escrevem, né, como a gente fez agora. E a Rosa, não sei se esse é o seu nome mesmo, porque às vezes as pessoas põem outros nomes aqui, mas enfim, que a Rosa mandou aqui pra gente.
Enfim, eu vou então passar aqui para temática, que é primeiro a ser comentado. A temática, ela envolve todo o universo humano, social, cultural, religioso, artístico, que nutre a literatura afro-brasileira. Mas não é tão simples. Imagina que a gente vá falar sobre um escritor ou uma escritora negro, negra, e que esse escritor não fale diretamente sobre culturas afro-brasileiras, nem, sei lá, não vai falar sobre a história da escravidão, nem vai falar sobre personagens negros vivendo o momento atual, sei lá. Mas isso não impede, então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode também ficar querendo cancelar escritores por não fazerem parte, fazerem. Esses elementos eles são combinados, o que esse autor diz, esse pesquisador, combinados dinamicamente. Não é porque se um não está muito evidente, que quer dizer que não é. Ou se um não está evidente em um texto, ou se alguns não estão evidentes em um texto de certo autor, não quer dizer que ele também não seja literatura afro-brasileira, porque pode escrever muito mais, enfim. Mas o que dá para definir mais ou menos de temáticas afro-brasileiras, né? Não é simplesmente falar de indivíduos, de personagens afrodescendentes no Brasil. Ele propõe, então, essas três partes. Resgate da história do povo negro, por exemplo, falando, obviamente, sobre a escravidão, mas falando sobre a resistência, falando sobre os quilombos, falando sobre o imenso dia depois da abolição que a gente vive até hoje, né? Falando sobre muitos aspectos, né, da história desse povo. Ou falando das tradições. Tô ficando com calor, eu vou abrir a janela. Se começar barulho, você me avisa. Ok. Ou tradições culturais ou religiosas transplantadas para o Novo Mundo, né? Africanas transplantadas para o Novo Mundo, Brasil, no caso, né? Enfim, das diversas expressões culturais e religiosas, são múltiplas também. E a história contemporânea, né? E a história contemporânea, aí ela vai ser muito marcada por pela experiência nas favelas, por exemplo, por certos tipos de trabalho, pela experiência, por exemplo, das mulheres. Tem uma escritora que a gente vai comentar, que é a Conceição Evaristo, que tem muito uma coisa das mulheres, assim, né, na sua maioria negras, que moram em periferias e que tem uma convivência, assim, que são vizinhas que se conversam muito, e são histórias que circulam entre as vizinhas, tal, né, em momentos em que são só mulheres, assim, conversando, enfim, acontecem várias coisas, mas, enfim, é uma convivência muito feminina também, na Conceição Evaristo, nessa escritura. A gente vai comentar. Beleza? Esta é a parte da temática. Ficou claro? Ficou tranquilo? Ver que eu fico olhando outra tela. Tá, beleza. Gente, agora que eu tô vendo eu tô vendo a apresentação, eu não tô vendo aqui direito os comentários. Se tiver uma pergunta e eu perder, vocês me avisem, por favor. Gente, sem nóia de ter entrado um pouquinho depois. Vamos que vamos. Bom, vou então para segundo elemento. Autoria. Essa é uma parte mais polêmica, mais complicada. E até a gente pode discutir um pouco isso depois, né? Porque a parte da autoria está relacionada com o elemento da pessoa da pessoa que escreve. E
E a pessoa ser negra ou não é uma questão bem complicada, né? Até porque não tem como. É muito difícil a gente, né, que está lendo essa literatura, dizer se o autor é negro ou não, e querer falar sobre isso a partir do que, né? O que a gente vai usar, né? Tem gente que fala sobre fenótipo, né? Que é né, a formação física da pessoa, então, por exemplo, a cor da pele, né? Os traços, ou da biografia da pessoa, né? É um ponto bem controverso isso, tá? Esse pesquisador também diz isso. E é um ponto controverso e é um ponto que existe muita gente que debate isso, que seria isso, que é se entender também, né, como negro. Nem sei se dá para debater tanto isso agora, porque senão a gente ia começar, ia ser tipo uma coisa muito muito grande também para falar nesse momento só. O que esse pesquisador privilegia aqui é essa questão da experiência. Ou seja, da experiência de ser negro no Brasil, como está ligado com a autoria. Então, por isso que eu coloquei escritura, né, e experiência. E isso também faz parte de uma questão identitária, do eu que escreve, mas não só. Aí a autoria está ligada com uma questão comunitária, do nós, né, das várias pessoas que estão envolvidas nessa escritura. Até dá para lembrar os griots, né, que são os contadores de histórias na África. Aliás, uma coisa muito interessante, depois a gente pode comentar um pouco sobre os griots. Mas aí tem um exemplo aqui que é da Conceição Evaristo, sobre quem eu falava agora há pouco, e ela criou essa palavra para explicar o que ela faz, que ela chama de escrevivência. Escrevivência, né? A palavra escrever e vivência. Eu vou ler esse trechinho aqui, ela diz o seguinte: na origem da minha escrita, ouço os gritos, os chamados das vizinhas debruçadas sobre as janelas, ou nos vãos das portas, contando em voz alta umas para as outras as suas mazelas, assim como suas alegrias. Creio que a gênese da minha escrita, que é a origem da minha escrita, está no acúmulo de tudo que eu ouvi desde a infância. Eu fechava os olhos, fingindo dormir, e acordava todos os meus sentidos. O meu corpo por inteiro recebia palavras, sons, murmúrios, vozes entrecortadas de gozo ou de dor, dependendo do enredo das histórias. De olhos cerrados, eu construía as faces de minhas personagens reais e falantes. Era um jogo de escrever no escuro, no corpo da noite. A nossa escrevivência. E aqui essa última parte, ela meio que mostra que esse aspecto ele não é simplesmente falar por falar, né? Falar do que você ouviu por falar. Isso tem um aspecto político e estético relacionado a isso, né? Ela vai dizer: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para, entre aspas, ninários da casa grande, como ela chama, né? E sim para incomodá-los em seus sonos injustos, né? Então, existe também um papel da literatura afro-brasileira, de acordo com o que ela coloca, de conscientizar, entre aspas, também os brancos, né? E aqui, principalmente, incomodar também a injustiça de uma elite, né? Dos brancos de uma elite. Então, ela tem um papel de mostrar, evidenciar certas coisas, né? Opa, mudei. Bom, mas era isso mesmo que eu tinha para dizer. Posso passar para o próximo, tudo certo? Tá, vou continuando. Ponto de vista. Ponto de vista é um pouco mais complexo.
porque ele envolve também umas questões mais técnicas, assim, de literatura, mas ao mesmo tempo ele é muito simples. Talvez seja difícil perceber ele nas obras de vez em quando. Ponto de vista, basicamente, é a visão de mundo que está na obra. Ou seja, uma obra de arte, seja um livro, principalmente aqui literatura, né? Literatura, ela é construída a partir de um ponto de vista e, ao mesmo tempo, ela constrói um ponto de vista dentro dela, no texto. O texto tem um ponto de vista. E como ele tem um ponto de vista que não surgiu antes dele, surgiu na cabeça do autor, mas não necessariamente o que o autor pensou vai ser, né? Não é a mesma coisa. Mas o ponto de vista é construído pela obra ao mesmo tempo que constrói a obra, porque é a partir daquele ponto que o mundo é visto. Ou seja, de um conjunto de valores, de uma visão de mundo, né? Não é um ponto físico, um lugar. Apesar disso, faz parte do ponto de vista também, um lugar físico. Mas não só. São valores, são essa palavrinha, axiomas, paradigmas, aquilo que você não prova, aquilo que está pressuposto na forma com que você pensa. Então, o ponto de vista ele é construído dessa forma. Isso fica mais fácil de entender quando isso é consciente, assim, quando isso é explicitado. O trecho que a gente colocou aqui faz parte da primeira edição dos Cadernos Negros, que eu acho que a gente chegou a citar eles na última aula. É uma publicação de literatura afro-brasileira que busca também criar uma tradição dessa literatura, um público, evidenciar autores e autoras, e eles têm evento todo ano, desde 78, ou seja, 42 anos dessa publicação, ela não parou nenhum ano. O desse ano ainda vai sair. E essa publicação é feita por um coletivo chamado Quilomboji. Como é de escrever errado. Quilom... Eu estava escrevendo no chat. Quilomboji. Sempre me confundo esse H. É isso mesmo que eu escrevi aqui. Eu escrevi errado. Quilomboji. Assim. Depois vocês podem procurar, tem um site também. Enfim, quando esse ponto de vista é consciente, pensar um ponto de vista que seja afro-brasileiro é pensar em construir uma obra a partir de outras questões, assim, de uma outra visão de mundo que não é a branca, né? Mais ligada até à Europa. Eu vou ler isso aqui que está aqui, talvez ajude vocês a entenderem melhor. Aí tem uma pergunta, peraí. Eu vi. Ponto de vista seria uma visão contada por alguém. Então, se você... Não, mais ou menos. É mais profundo. O que eu quis dizer é que assim, professor, não sei se eu entendi nesse caso, que é assim, para entender melhor. Porque você me conta alguma visão de um local, por exemplo, de um lugar. É assim, tipo, lá é assim, tem muita gente que não tem condições tal, e você imagina esse lugar. Seria isso? Ou, assim, é mais profundo, mas seria a ideia seria a mesma ou não? De você contar algo para mim ou imaginar esse lugar, ou já ter esse lugar imaginado assim? Uma visão, tipo assim, seria uma visão minha já criada, ou uma visão sua? Tipo, você me conta e eu imagino esse lugar. Certo. A visão para a literatura, ela está no próprio texto literário. Claro que o papel da leitura é importante. Então,
tem sei lá, uma visão do texto e uma visão de quem está lendo, e a pessoa que está lendo vai entender, sei lá, de várias maneiras. Então, se eu estou te contando uma coisa, né, não é um texto, mas se eu estou te contando, imagine que eu seria a obra. Eu seria um poema, um romance, sei lá, um conto, uma obra literária, e eu vou descrever um lugar, mas não só. Vão ter personagens, vão ter situações, e, o ponto de vista, ele não, ele tá nesse lugar, ele tá aqui, então, na obra, né, desse lado, em quem está contando, mas é como que essa pessoa vai contar, como que o texto está sendo escrito, ou seja, de que valores ele parte, de que conjunto de valores, de que lugar também físico, de onde que lugar é esse. E pode ser um lugar, pode ser, sei lá, você pode falar sobre o mesmo lugar de vários pontos de vista também. Como que as ações, aquilo que vai acontecendo entre os personagens, criam um ponto de vista que seja afro-brasileiro, que é o que interessa aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que a gente deu aula sobre Machado de Assis. Machado de Assis assume um ponto de vista afro-brasileiro, isso é complexo de discutir. Não vou responder nem sim nem não, mas ele nunca, primeiro que ele descreve muito pouco o aspecto físico de alguns personagens. Então, isso é importante quando tem muita importância para a historinha, para a narrativa, para o enredo. Mas ele nunca assume a visão do branco e critica os negros de alguma forma pejorativa. Ele nunca faz isso. Então, de certa forma, o ponto de vista dele não é igual ao da elite escravocrata. Isso faz sentido? Tá dando para entender melhor? Eu vou ler o. Sim. Beleza. Eu vou ler aqui o que está no slide, porque isso aqui, digamos, é um tipo um manifesto, né, que estava nessa primeira edição dos Cadernos Negros, que, que é isso colocado conscientemente, assim, vamos criar esse ponto de vista. Vamos, porque isso não tá muito certo, assim, a gente precisa de criar um novo ponto de vista. Uma nova tradição, né? Uma nova não, né, mas uma tradição diferente. Aí o que eles dizem aqui é o seguinte: estamos no limiar de um novo tempo, tempo de África, vida nova, mais justa e mais livre. Inspirados por ela, renascemos arrancando as máscaras brancas, pondo fim à imitação. Ou seja, você pode dizer assim até, o Machado de Assis, voltando a esse exemplo, ele escreveu romances, que é uma coisa da Europa, que é uma forma literária dos europeus, dos brancos. Mas ele não imita exatamente. Ele criou uma forma dele, e mais, ele criou uma forma diferente da que faziam aqui no Brasil. Ele não imitou os que vinham antes dele, que a maioria tinha uma visão, querendo ou não, racista, com os indígenas também, né? Não só com os negros. Então, ele cria uma visão que nunca é pejorativa em relação a essas raças, né? As etnias que vivem no Brasil, de certa forma, ele também cria um novo ponto de vista. E ele não imita, exatamente, né? E isso daqui tem isso. Não, a gente não vai ficar imitando esses valores dos brancos, essas histórias dos brancos, essa forma de escrever, enfim, essa visão de mundo. Descobrimos a lavagem cerebral que nos poluía e estamos assumindo nossa negrura bela e forte. Estamos limpando nosso espírito das ideias que nos enfraquecem e que só servem aos que querem nos dominar e explorar. Então aqui é bem evidente assim esse ponto de vista, essa consciência de criar um novo ponto de vista, a partir do qual o mundo vai ser visto
nessa literatura afro-brasileira. Ah, e aí, Rafael, ou mais alguém? Você ficou alguma dúvida? Deu para entender? Fez sentido? Esse, como eu já tinha falado, que esse é o mais difícil de ver na obra. Tá, eu vou seguir então no quarto aqui. Eu fico com a garganta seca. Tá. Aqui é a linguagem. Esse daí da foto é o Solano Trindade. Uma figura bem importante, né? Na cultura afro-brasileira, que fez muita coisa no século XX, além de escrever. Ele foi muito importante para a cultura, assim, de um modo geral, na política também. Bom, a linguagem, ela tem a ver com a forma com que as coisas são ditas. Como assim? Vocabulário. Escolha de palavras. Uso, por exemplo, das palavras que são usadas na fala. Na fala de quem, né? Na fala das pessoas, dos brasileiros afrodescendentes. Às vezes é um vocabulário que remete a alguma questão tradicional, religiosa. Às vezes é só uma forma de falar de uma certa região, mas que está marcada por esse recorte de raça, por assim dizer. Às vezes é uma coisa regional, mas que tem a ver com uma certa cultura afro-brasileira. Então, ritmo da fala, ou o ritmo, por exemplo, alguém quer imitar o ritmo de algum tambor, né? Uma questão até do samba, por exemplo, entonações. E a sintaxe, né? Essa palavrinha aqui é uma questão da gramática, né? Mas a sintaxe é a organização da ordem das coisas, né? Das palavras numa frase. Então, usar uma ordem que às vezes é mais usada, que tem mais a ver com Yorubá, por exemplo, ou mesmo com a fala, enfim. A parte da linguagem, ela tem várias coisas que podem entrar aí, mas ela, na verdade, é bem tranquila, eu acho, de entender. Eu vou ler esse trecho, na verdade, de um poema chamado Tristes Maracatus, do Solano Trindade, que aqui é muito marcado, assim, ó. Olha só. Baticuns maracatucando na minha alma de moleque, boneca negra de minha meninice, de negro preto de São José, nas águas de Calunga, a cabinda me inspirando amor, o primeiro cafuné no Mato Verde da Campina do Bodé. Você vê aqui essas marcações, o uso de palavras que têm origem em línguas de África, né? De nomes de lugar, essa cabinda, cafuné, um nome de lugares, né, que tem a ver com Bodé, Calunga, ele escreveu boneca e não boneca, né, que repete o som desse né, que fica maracatu, boneca, mas que é a forma que se fala também, né, a palavra o maracatu, né, que é uma forma musical, né, com os tambores, mas também faz parte de umas festas, de uma questão também religiosa. Baticuns, enfim, toda essa linguagem está construída, marcada pela questão afro-brasileira. É, bom, quanto à linguagem também era isso que eu tinha para dizer. Se alguém tiver alguma dúvida, diga aí, mande aí. Se tiver tudo certo, eu vou para a próxima parte. Bom, como ninguém disse nada, acho que tá tudo bem, espero. Vou continuar então.
Público. Opa, ouvi um clim. Ah, beleza. Público. Essa seria a última das 5 definições. Que, de novo, elas não são estanques, elas não são rígidas, elas não são uma coisa para ficar focando em uma só, mas elas ajudam a entender. E é para isso que elas servem, para ajudar a entender o que seria isso, para tentar pensar numa tradição da literatura afro-brasileira, entender diversas expressões. Que a gente, na verdade, colocou um trecho que é do Racionais, MCs, que não é exatamente literatura, né? Mas pode ser visto como poesia. As músicas podem ser vistas também como poesia, né? Se você ler a letra, inclusive cai no vestibular da Unicamp. Esse disco que é o Sobrevivendo no Inferno. Um dos maiores discos da história da música brasileira. Bom, o público é o seguinte. Parece simples. É o público, é quem vai ler, quem vai ouvir, por quem as obras vão circular. Mas por que isso é importante? Primeiro porque existe uma questão na crítica literária, na literatura, que é a chamada teoria da recepção. Esse é um conceito técnico que, enfim, a recepção ela tem geralmente mais a ver também com a crítica literária e não com os leitores comuns. Estou usando uns termos, né, usados na crítica mesmo. Mas ela tem a ver com essa, sei lá, esse modo de ver a literatura que não é a partir do ponto de vista da própria obra, mas do leitor, de como que a obra cria uma relação com o leitor. Aqui é interessante, público, por quê? Porque conscientemente a literatura afro-brasileira também cria um público e organiza um público. Por isso que o Racionais está aqui também. E, voltando por exemplo, os Cadernos Negros. Eles fazem todo ano esse lançamento e eles têm eventos, eles são organizados por um coletivo, então existe toda uma configuração que não é só uma obra que existe no vazio, tipo, escrever um livro, ok, a gente estuda o livro dessa de Queiroz, tal. Tá, mas quando você está tentando criar uma literatura que é marcada pela diferença com aquilo que está hegemônico, com aquilo que está dominando culturalmente esse espaço, é preciso constituir um público, preciso chamar um público que foi historicamente excluído também desse tipo de manifestação artística, né? Da mais a literatura. E essa questão da constituição do público ela é mais recente. Isso é feito de uma forma ativa e autoconsciente, né? Não só na literatura afro-brasileira, mas de um modo mais geral, também isso é mais recente. Mas esse público ele é marcado por essa diferença cultural e pela afirmação identitária, pela afirmação da sua identidade enquanto diferente daquilo que é hegemônico. O que isso quer dizer? Que esse público ele parte, que ele tá lendo, ouvindo uma tradição diferente daquela que é dominante, que tem outro ponto de vista, que pode incluir linguagem diferente, que vai tratar de temáticas que muitas vezes não são tratadas, ou que são tratadas por escritores brancos, por exemplo, mas de uma forma que não chega no ponto de vista afro-brasileiro. Fala de uma pessoa negra, mas não está no ponto de vista, como a gente até comentou na última aula sobre o Castro Alves, né, escritor branco que falava sobre escravidão, tem o poema da Negreiro e tal, e Cantos da África, mas não chega nesse ponto de vista.
E a Constituição, desse ponto de vista, das periferias das grandes cidades brasileiras, e da Constituição no público, foi feita, assim, de uma maneira absurda pelos Racionais MCs, e pelo rap, de uma maneira geral, né? Principalmente a partir dos anos 90, nos anos 90, e, enfim, o rap, né, talvez seja mais fácil entender no rap, porque como ele foi constituindo, né, se você vai dar uma olhada no que acontecia naquela época, estavam surgindo ali várias pessoas que estavam se reunindo para dançar, hip hop, que rimavam, faziam beat, né, que faziam aquelas que, né, ficavam editando as músicas, tal, que eram uns MCs nos bailes, né, também, né, se constituía um certo público e existia uma circulação cultural no Brasil. E o Racionais, por exemplo, ele vai reunindo um público, e um público que se identifica com uma marcação mesmo dessa diferença cultural, é um público que não é só uma pessoa, não está só passivamente, entendeu? Tem a ver com isso, a constituição de pessoas que acompanham aquilo. E aí essa música que é capítulo 4, versículo 3, a gente colocou esse trecho aí, que é o final dela, né? Que é assim: sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil humanos. Esses 50 mil é a quantia de CDs que eles venderam, que o primeiro CD dos Racionais vendeu. Então, quer dizer, pelo menos esses 50 mil que estavam desde o começo estão com a gente, né? Então, mais de 50 mil, né? Eles me acompanham a gente de verdade. Tem os outros que não fazem parte desse público marcado por essa diferença. É por isso que o Racionais veio a calhar aqui, que o Sobrevivendo no Inferno, dos anos 90, depois, no próximo disco do Racionais, eles discutem o lugar deles e quem tá ouvindo eles, entendeu? Eles começam a falar assim, tem um monte de boy ouvindo a gente, aquela música negro drama, eles estão colando o post do Tupac aí na parede, dizendo que quer ser negro, né? E esse público não faz, se a gente usar um pouco esse conceito que a gente está usando aqui, não faz exatamente parte desse público afro-brasileiro, apesar de estar ouvindo essa música, entendeu? Mas tem um pouco essa questão. Bom, era isso. 5 pontos que não são rígidos, não são para, enfim, para tirar ninguém desse âmbito da literatura, mas sim para ajudar a entender. E aí, tudo bem? Falei demais? Querem falar alguma coisa? Deu para entender? Querem... depois a gente vai ler umas coisinhas aqui. Enquanto... Bom, eu não sei, agora vocês querem debater ou a gente lê alguma coisa e conversa sobre? O que vocês querem fazer? Acho que a gente pode relembrar um pouco as primeiras coisas que a gente viu, comentar um pouco sobre elas. Acho que a gente pode parar a gravação agora. A parte de leitura dos outros textos fica junto com o debate. Acho que vai ser mais legal assim. Tá. E aí, é isso. E então, para quem está aí na chamada, a gente vai deixar esse slide que tem os textos, então vocês não vão perder. Mas a gente preferiu não gravar o debate para as pessoas se sentirem mais à vontade. Porque não sei se faria tanto sentido ver um debate depois. Enfim, vou parar aqui.